Olá, bem-vindos a todos que estiverem, que estão, que estarão junto comigo aqui nessa live, continuando a minha parceria com a Milene, né? A Milene não estará hoje novamente, porque ela está cuidando de umas questões pessoais, mas a gente decidiu em continuar fazendo as nossas lives juntas, sem que ela aparecesse aqui. Mas ela vem junto comigo aqui na live e a gente conversa durante a semana também. Hoje eu tô aqui fora, que acho que pode dar um pouquinho de pôr do sol ali, gostoso, aproveitar um pouquinho esse ambiente externo também. Tem bastante varanda com essas luzinhas de Natal, né? Então, vamos aproveitar os espaços que a gente tem. Bom, eu e a Milene, a gente tem feito as nossas lives trazendo essa filosofia sistêmica no que fez sentido para a gente e no que consideramos que possa fazer sentido para outras pessoas também, né? É o nosso objetivo, o nosso para quê é isso. Nós já falamos no nosso encontro com as leis sistêmicas, depois falamos sobre as 3 leis: ordem, pertencimento, equilíbrio, consciência leve, consciência pesada, os 3 níveis de consciência, que mais? E fizemos uma live também muito interessante, muito pessoal, que foi sobre adoção, que fala muito sobre a história de vida da Milene, né? E hoje o tema, fui eu que escolhi esse tema, sugeri para a Milene e ela gostou, a leveza de ser mãe. A maternidade mais leve pela visão sistêmica. Então, a gente sempre ouve, né, um dos pilares dessa organização do Bert é a nossa relação com os nossos pais. Se a gente critica quem nos deu a vida, então o que dirá criticar os outros, né? Se a gente exige algo mais de alguém que nos deu a vida, que dirá as outras pessoas com quem a gente se relaciona. E todo esse movimento de reconexão com os pais. Só que hoje Oi, Milene. Olá. Olá, pessoal, bem-vindos. Só que hoje o ponto de vista que eu escolhi para trazer para vocês não é dessa reconexão nossa com os nossos pais, mas como é ser mãe para mim. Então, é uma live na linha daquela que a Milene fez, bem pessoal, né? Eu tenho observado muitas amigas minhas, né, num certo dilema com a maternidade, a profissão, e acredito que eu posso contribuir um pouco sendo mãe de um filho vivo de 29 anos e de um filho que não está vivo de 35 anos, né? Eu sou mãe de 2 e esse não nascido é o Antônio. Quando ele chegou na minha vida, eu era muito jovem, eu fazia circo, né? O meu parceiro também era circense, a gente tinha uma dupla de palhaços, o Tililingo e a Muxulé. E a gente era muito inexperiente, muito jovem. E eu fiquei com muito medo da gravidez. E ele também. Então, quando ele ficou com medo também, eu falei, ai meu Deus, nós dois com medo. Então, eu decidi que o Antônio não viria, né, não nasceria.
E eu fui encontrar minha mãe, eu já não morava com a minha mãe desde os 5 anos, né? Minha mãe e meu pai se separaram. E eu cheguei para minha mãe e pedi um dinheiro, menti para ela dizendo que era para comprar uma cama de casal para mim e para o meu parceiro. E ela olhou para mim e falou: "Você vai abortar, né?" Eu, não, mãe, não é isso, mas ela imediatamente entendeu, né? E aí eu peguei o dinheiro, marquei, fui na clínica. E quando eu cheguei na clínica, quando eu estava deitada para fazer o aborto, eu falei para o médico: "Eu não quero mais." Eu me arrependi. E ele estava com a máscara, né, de médico, tudo. Eu não vi o rosto dele nenhuma vez. Ele falou: "Se eu deixar você sair daqui, isso aqui é ilegal e você pode me denunciar." Então agora a gente vai até o fim. E daí ele me deu uma injeção e pediu para eu contar até 10. Eu contei até 3 e depois só fiquei flutuando. E quando eu acordei, o sono foi gostoso com esse produto que ele colocou. E quando eu acordei, era muita dor. Era muita dor. Um vazio imenso, imenso, imenso. O meu corpo parecia oco, meu peito se preparando para amamentar, todos os hormônios se encaminhando para um objetivo, e o objetivo não estava mais lá. Muita dor. A dor física nem me lembro, mas essa dor eu me lembro bastante. E o Bert, e foi assim que eu me tornei mãe pela primeira vez. E o Bert traz, né, as consequências para a mulher do aborto. Ele diz que quando uma mãe aborta, provocado ou não, a energia da criança permanece no colo dela. E até que a mãe não reconheça e verbalize o que aconteceu, essa energia não vai embora, né? Muitos homens, isso que eu vou falar na parte do casal, que eu me lembrei, mas eu falo depois. Mas a mãe não precisa ter pena de si por ter feito isso e nem ter pena do filho, que também não nasceu, porque é o destino de cada um, é a terceira lei, né? A terceira consciência, é o destino de cada um, e a gente aceitando, concordando com o destino, as coisas se tornam mais leves, né? Se a mãe reconhecer o que fez, ficará mais forte para cuidar dos outros filhos. Os filhos abortados devem ser reconhecidos pela mãe, e dói, né? No começo desse ano, porque eu tomei contato com a filosofia sistêmica o ano passado, no começo desse ano eu contei para o meu filho, e ele aceitou de boa. O Felipe, assim, aceitou de boa, e ele só me perguntou qual seria o nome dele. Eu falei: Antônio, que é o nome do meu pai. Ele falou: "Ah, que legal, então eu tenho um irmão mais velho e não sou filho único." Pronto, foi o que ele falou. Para o filho é muito importante, porque como a gente viu na lei sistêmica da ordem, da hierarquia, existe uma hierarquia entre os irmãos. Se meu filho não sabe que ele tem um irmão que nasceu, que viveu pouco, ele vai viver fora do lugar achando que que ele é o primeiro, e ele não é o primeiro, ele é o segundo, e ele não é filho único. Então, assim, ele aceitou de boa, para mim foi muito bom, e hoje eu tenho um quadro, que é uma foto minha e do Felipe no Dia das Mães, e que eu coloquei uma flor do lado, que é o Antônio, né? Aí a consequência para as crianças do aborto é, às vezes a mãe, a gente fala a mãe porque para a mãe é muito mais forte, não que o homem não sofra. Eu não sou homem, eu não consigo falar muito sobre o homem, eu sei dizer o que aconteceu comigo. Às vezes transfere para o filho vivo essa dor, e é muito pesado para os filhos que estão vivos, terem que suportar o amor que é deles e o amor de quem foi. É como se a criança também não quisesse viver porque ela não tem lugar, que o irmão morreu e ela não... Tudo na cabeça dela, né? Então, para as crianças é importante elas saberem, para as crianças vivas, qual é o lugar delas na hierarquia dos irmãos, qual é o lugar delas na família. Às vezes ele pensa que é o filho mais velho, como o meu filho achava, e não é. Muitas vezes as pessoas falavam para mim: "Ah, o Felipe é filho único."
E filho único é mimado, filho único isso. E eu não sou uma típica mãe desse estereótipo que as pessoas chamam de filho único, porque o Felipe não é um filho único, né? E as consequências para o relacionamento de casal, segundo Bert, para os abortos, é que quando uma mulher aborta, ela não fica totalmente presente para o marido, né? O seu olhar revela uma saudade que, de certa maneira, atrai o homem, porque ele quer cuidar, ele quer salvar. Mas aquela saudade não é dele, a saudade é do filho. E ele nunca vai conseguir cuidar. Então, a relação tende a acabar. Não estou dizendo aqui que vai acabar, mas tende a acabar. A minha relação com o pai do Antônio acabou, porque eu olhava para ele e falava, alguma coisa não vai bem em mim com ele, né? Como é que a gente pode se sentir bem com uma pessoa com quem a gente matou, né? A gente meio que combinou junto de matar alguém que era nosso filho. Então eu me sentia confusa, não me sentia bem e acabou. Eu não sentia confiança nele, né? E não é culpa dele, né? É que a relação fica truncada. E quando, 5 anos depois, o tempo passou, aí veio, né, o João, que é pai do Felipe, eu tive uma clara percepção de que se eu engravidasse, eu não tiraria jamais de novo, porque a dor para mim foi muito grande. E como eu gostava bastante do João, eu não queria que aquilo acabasse. E eu percebi, mesmo sem conhecer as leis sistêmicas, que não era bom para a relação, que não era bacana você ter uma história voluntária, sei lá, é triste. Então eu não quis. Quando o Felipe veio, eu e o João, a gente estava muito recente na relação, e eu falei para ele, eu vou ter. E ele falou, eu também, então pronto. Então, eu descobri que eu estava grávida porque uma noite eu acordei e falei, tem mais gente nesse quarto? Tem mais gente nesse quarto. E eu estava sentindo a presença do Felipe, né? Então a gente assumiu junto e aí eu me tornei mãe do Felipe, que tem 29 anos, que daqui 1 mês vai ser papai e que vai me transformar em vovó. E é uma maravilha poder ter esse conhecimento das leis sistêmicas e caminhar com o meu filho junto com isso. Essa semana eu disse para ele, filho, você que já está sendo pai, né? Para a mãe, a gente vê a barriga crescer, o peito crescer, a transformação é muito evidente. Para o homem, a ficha meio que vai caindo, né? Então, como já falta só 1 mês, daqui a pouco ele já está percebendo, né? E eu falei, você que já está se tornando pai, você vai poder medir, mensurar o tamanho do amor que eu e seu pai temos por você. Só ele sendo pai, ele vai poder perceber o tamanho desse amor, né? É como a gente falar de filho para quem não tem filho, não dá. É uma experiência que precisa ser vivida para a gente poder trocar figurinhas. E meu filho se tornando pai, ele pode perceber nele o tamanho do amor que existe da minha parte do pai dele por ele. E esse é o amor que cura. Quando a gente, como filho, consegue perceber o tamanho do amor dos nossos pais pela gente, a gente deixar de ser chato, de cobrar. Ai, porque foi trabalhar, me deixou sozinho. Ai, porque não me deu aquele tênis. Ai, porque separou do meu pai antes. Ai, porque não ficou comigo. Ai, se a gente percebe que o amor dele está acima de qualquer coisa, é um amor que cura. Cura, porque assim, que outro amor que a gente precisa? Sabendo que o nosso pai e nossa mãe amam. O que a gente tem que exigir mais? Nada, né? Nada. E aí, bom, então eu me tornei a mãe do Felipe, mãe de um segundo filho, né? E nessa época, eu fazia teatro, né? Eu fui atriz por 25 anos, fui cantora também. Com o pai do Felipe, eu gravei um CD
A gente fazia shows juntos, ele é músico, até hoje ele é músico. A gente fazia shows juntos e eu tomei uma decisão muito consciente de que eu priorizaria ser mãe. Então eu tenho certeza que com a minha formação, eu sou mestre em educação pela USP, eu sou bacharel em filosofia pela USP, eu sou mediadora pelo Conselho Nacional de Justiça, eu tenho uma formação sólida. Tem alguns empecilhos pessoais, né, de movimento interrompido em relação à mãe, mas também tem uma escolha minha muito consciente de que o meu projeto essencial, eu estava optando por ser mãe. Então o João começou a viajar bastante, fazia os shows, e eu fui fazendo dentro das possibilidades que ser mãe me permitia. Eu não deixei de trabalhar, eu não deixei de fazer minhas coisas, mas eu reduzi. E digo assim que eu não me arrependi um segundo. Um segundo. É isso que eu quero dizer para as minhas amigas mães, né? Que vale a pena. Para mim, valeu muito a pena. Hoje as mulheres são muito cobradas para ter um desempenho profissional. Muito cobradas, né? E gera a gente viu bastante isso no treinamento, né, Milene? Gera um desconforto porque a biologia chama para você ser mãe, você está casada, você sabe que aquilo vai rolar e você tem a cobrança externa e interna de que a profissão e de que filho atrapalha a profissão ou de que a profissão vai atrapalhar o filho. Tudo é uma questão de priorizar e tudo é uma questão de ordem, né? Primeiro, as primeiras coisas, né? Então a gente precisa olhar e ver o que é importante pra gente, né? Para mim, ser mãe é uma tarefa divinamente humana. É uma parceria assim com Deus. Primeiro constrói o mundo para depois ir para o mundo, exatamente, exatamente. E é uma parceria minha com Deus. Assim, eu estou cuidando aqui de um ser humano que Ele enviou, né? E estamos juntos aí. Eu vou me dedicar para isso. Isso é mais importante, né? Aí, eu me dedicar assim para ser mãe, não quer dizer ser aquela mãe que fica o dia inteiro super protegendo, que depende do filho, que precisa do filho, não é isso. É uma coisa minha. Eu escolhi entre dedicar, eu preciso de tempo, né? Tempo. Tem uma música do Caetano Veloso que diz: és um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. É o tempo. Tempo. Tempo é uma coisa que a gente não tem dois, você tem aquilo. Então eu não posso estar no meu trabalho e estar com meu filho. E eu não priorizei ele no sentido de me anular, mas no sentido... Ah, que bom que você voltou, Milene. Mas no sentido de que é um projeto muito grande. É um projeto muito grande. E é um projeto que vale a pena, porque tem muito amor, tem muita alegria, né? É muito bom, é muito bom. Tem muita cobrança. Ai, porque a gente conhecendo as leis sistêmicas, eu vejo algumas colegas também. Ai, porque o que eu fizer depois vai deixar... vai limpar o ambiente para ele, eu vou repetindo isso. Assim, o que a gente sabe é para relaxar e não para tensionar. É para relaxar. É relaxar. É aceitar. É o filho que você tem. Para o Felipe é a mãe que está tendo, como diz o Décio, é o que tem para o almoço, sou eu que sou a mãe, é o que tem para hoje, né? Aí o Bert fala aqui no livro sobre quando a criança fala mamãe. E eu vou ler para vocês. Ele fala assim: quando uma criança fala pela primeira vez mamãe, você percebe o que significa? Você percebe a diferença em relação ao que era antes? Qual é o efeito que essa palavra tem na mãe?
a mãe se transforma. Algo nela fica diferente porque a criança diz mamãe para ela. E também na criança algo se transforma quando consegue pronunciar esta palavra pela primeira vez. A relação entre a mãe e a criança e da criança com a mãe se transforma. Esta palavra é criativa. Uma nova forma e tipo de relação se realiza nesta palavra. Também quando alguém diz para outra pessoa pela primeira vez, você, algo se transformou. Então, assim, por nada deste mundo, mas nem que Cristo descesse à terra e falasse, eu perderia de ouvir meu filho falar mamãe pela primeira vez. Mas não tem, entendeu? Não tem como, não tem como. Não tem. O Rousseau tem um livro que se chama Emílio ou da Educação, que é um projeto, uma proposta de educação que ele apresenta. E a primeira frase do livro é: escreva este livro para uma mãe que pensa. O livro é assim. Ele escreve o livro para a mãe. Então, assim, mãe é uma coisa incrível, mas é muito simples também. É muito simples. Bom, vamos ver o que mais que eu anotei aqui. De cobrar para fazer sucesso, tá. Ah, eu escrevi aqui também, né? O Felipe é um pedacinho da minha entranha que está vivo por ali. Tem um outro pedacinho da minha entranha que não está vivo. Você acha que eu vou deixar isso aí em segundo plano? Ser mãe é acolher e não ajudar demais, é confiar que ele consegue. Então não é você super proteger, é você confiar que ele consegue. Mostrar isso para ele com o meu amor. É não ter pena do destino do filho, e nem do sistema do filho, e nem do seu. E para a gente ser mãe, antes a gente tem que ter encontrado um homem, né? Então, em algum momento, a gente tem que ter sido igual. A gente sai de casa, filho, pequeno, encontra um parceiro, fica igual, e aí a gente fica grande. Porra, meu, aí que são elas, né? O exercício de ser grande é um exercício que a maternidade propicia, que ele é maravilhoso. Ele supera qualquer outro exercício. Ser grande exige da gente uma postura. Porque a gente quer ser legal, a gente quer ser amiguinho do filho, a gente não quer ser mal visto pelas pessoas. E o erro maior que eu vejo, assim, de muitos colegas, pais, é que querem ser amados pelos filhos. Mano, eu não me esquento com o amor do meu filho, não. Né? Para mim já está implícito que eu amo e ele me ama. Acabou, ponto. Agora, as coisas que eu tenho que fazer, o que é da minha obrigação, o que eu preciso fazer com ele, se eu for deixar de fazer, porque eu preciso que ele me ame, porque eu estou pequenininha perto dele, pô, quem vai fazer? Quem vai ser mãe dele no meu lugar, já que eu estou aqui? Como é que eu posso abrir mão desse lugar para ser pequena, para dizer que sem o meu filho eu não vivo, para que ele me encha de atenção? Pô, vou procurar atenção lá com meu pai e com a minha mãe, vivos ou não. Aqui, né? Deixa eu ver o que está escrevendo. Para ler eu preciso pôr. Olho para o filho e se ver grande é pesado quando você de fato entende isso como algo real. Não é pesado você se ver grande. É necessário. A gente em relação ao filho é grande. A gente em relação aos nossos pais é pequeno. É simples isso. É que a gente não quer ser grande muitas vezes, né? Então ficar dependendo do amor. Ai, eu preciso que meu filho me ame. Não tem mãe que casa com filho? Que não arruma homem mais na vida e fica infernizando a vida do filho? Não tem pai que casa com a filha? Né? Não tem... Se a filha casa com o pai, é problema dela. Agora, eu estou falando daqui da visão dos grandes. Porra, meu, você vai, sabe, arruma alguém do teu tamanho. Né? Ficar usurpando esse espaço. Então, assim, esse exercício de ser grande, ele é muito bacana, porque exige da gente. Fugir de ser pai ou mãe é fugir desse exercício de ser grande. E eu encarei. Para mim, fez mais sentido esse exercício do que o próprio exercício de
de profissão, porque aqui eu estava me encontrando. E eu não vivi com a minha mãe 31 anos, eu vivi com a minha mãe até os 5, 6 anos. E isso não atrapalhou para que eu me tornasse uma mãe legal, porque minha mãe está dentro de mim. Né? Eu não precisava ver ela todo dia na cozinha, cozinhando, aquela música, o avental todo sujo de ovo. Lembra dessa música? Ou vocês não conhecem, né? Mamãe, 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 eu me lembro o chinelo na mão, o avental todo... Não precisa, não precisa. A gente não precisa disso. A mãe está aqui, né? A minha mãe, ela é tranquila, a frase dela é limite para quê? E eu desenvolvi um jeito de ser mãe, não, como que eu vou dizer, não fez falta para mim não estar com a minha mãe, porque eu sentia a minha mãe dentro de mim, sem saber que sentia. Né? Quando eu encontrei minha mãe, eu falei, nossa, a gente é tão parecida. Então, a gente não precisa desses modelos, ficar exigindo que almoço todo domingo, não precisa. Ser pai e mãe, vou juntar aqui, né, o casal adulto, é um exercício de ficar grande e de se descolar dessa carência de querer que filho ame a gente. Se o Felipe me ama ou não me ama, estou pouco me importando, porque ele me ama. Eu sei que ele me ama. Ele pode até não perceber, mas ele me ama. E mais do que isso, eu sei que meu pai e minha mãe me amam. Então não me importa com o amor do Felipe. Eu tenho certeza que meu pai e minha mãe me amam. Felipe, ele que ama o filho dele. Né? Então ser grande é um exercício diário e que é muito gostoso. Ser mãe é ser comum. É gerar uma vida, que é uma coisa que o nosso corpo propicia, e cuidar dela. Ser mãe é ser comum, divinamente comum. É comum. Daqui a um mês eu me tornarei avó. É uma bênção acompanhar a transformação do meu filho em pai e poder mostrar a ele a visão sistêmica. Como eu falei, né? Agora ele vai poder sentir, eu vou ajudar ele a enxergar o quanto eu e o pai dele amamos ele. Quanto? Ele vai amar a Juju. Não tem nome, minha netinha. Cada hora eles colocam um nome e eu vou sempre chamar de bebê até que eles registrem, mas o primeiro nome era Juliana. Então é Juju. Para mim é Juju. Até falei para Amanda, minha nora, se ela se chamar Maria Carolina, eu vou chamar de Juju, porque ficou Juju para mim. Então, eu sou uma filha, eu sou uma filha com as minhas carências, eu sou uma mulher de coração partido, eu fui uma jovem com os meus sonhos e com as minhas frustrações. A minha vida também me trouxe desafios que algumas vezes eu não soube lidar bem. Eu vivi situações que foram muito fortes para mim e onde eu me vi sem saída. No meu senso de sobrevivência, eu tive de me reposicionar para ir em frente. O meu divórcio do pai do Felipe é um posicionamento que eu tive, que nós tivemos para ir em frente. Era o que eu queria? Não. O que eu queria era ter ficado casado para sempre, com uma só pessoa. Não foi assim que aconteceu. Então, o que eu quis, eu tive que abrir mão para continuar em frente. Continuar em frente. O movimento criativo é para frente. Eu vou falar aqui depois, né? E esse seguir adiante, que não foi de uma forma perfeita, eu não fiz as melhores escolhas toda hora, o meu emocional às vezes me atrapalhou, às vezes eu subo nas tamancas fora de hora, subo, aí agora sim com a visão sistêmica para mim melhorou bastante, porque eu sei para onde eu tenho que voltar, falar, não, qual que é meu lugar aqui? Agora aqui é meu lugar de mãe, então vou lá fazer o que eu tenho que fazer, né? Agora aqui é meu lugar de esposa, vou fazer o que eu tenho que fazer. O meu lugar me ajudou a voltar, né? E que mais aqui? Então, assim, esse ir adiante, ainda que de forma não perfeita, não da forma idealizada, é que permitiu que eu construísse a minha vida e fosse o que eu sou. A mulher que eu sou, a filha que eu sou, a esposa que eu sou, a profissional que eu sou e a mãe que eu sou. O Bert fala que o relacionamento com a mãe é algo definidor que gera reflexos em muitas áreas da vida. Pronto. O cara fala isso, a gente que se torna mãe já começa a se preocupar, porque tudo que eu fizer vai ter reflexo? Vai.
Mas não é para a gente se preocupar assim. Não é para a gente ser despreocupado no sentido de foda-se. Não é isso. É a gente não se tensionar, é a gente ser espontâneo, né? Tem coisas que vêm do nosso sistema que a gente precisa fazer, que é a gente, né? E não dá pra gente querer ser perfeita daqui para frente. Ah, porque eu conheci as leis sistêmicas, agora eu vou ser perfeita. Não, não vai, né? Não vai e relaxa, relaxa, né? Como diz a minha irmã, désolé. Então eu entendo que essas informações que a gente tem é para a gente cuidar daqui para frente, não para tensionar, mas para relaxar. Porque eu não posso me culpar, eu não posso me culpar pela visão que meu filho vai ter das coisas. Se ele achar, por exemplo, se amanhã ele for fazer uma constelação, ou se ele for fazer uma terapia, porque a mãe dele é formada na USP e não dá palestras e não sei o quê, bem, o problema dele, ele que escolheu essa visão, não é culpa minha. Né? Ele que está fazendo o caminho dele lá, ele que está se emaranhando aqui comigo. Eu não posso me privar da minha vida para evitar algumas coisas para o meu filho. O que não quer dizer que, com o conhecimento que eu tenho, eu não deva ser atenta à minha postura. É bem diferente, né? Mas, tá bom? Eu queria falar para vocês um pouco sobre esse estar aqui, esse movimento criativo, que eu vinculo bastante ao ser mãe. Quer ver? O Bert fala aqui assim, ó. O movimento criativo é sempre um movimento em direção a algo novo. Movimenta-se para frente. O amor também se movimenta para frente e a benevolência também. A compreensão e o reconhecimento também se movimentam para frente. Né? E o que acontece então? O instante é o agora que está diante de nós e diante de nós em relação ao tempo passado. Né? Então, somente aquilo que está na nossa frente, nos solicita de forma criativa. Então, assim, tem coisa mais criativa do que um ser que saiu aí da tua barriga, saiu, sei lá, te solicitando, crescendo? Para mim, não. Para mim é muito criativo ser mãe. Para mim é uma alegria, é uma coisa assim, é muito bom, sabe? Queria que as minhas amigas, mães, as que pretendem ser mães, as que estão em dúvida com o trabalho, mãe é leve, é alegre, é botar para frente, é ser independente do amor daquela pessoa, é ser grande. Eu acho incrível, sabe? Eu acho incrível, acho muito gostoso, como eu disse para vocês, né? Eu fiz teatro, fui atriz muito tempo, componho música, canto e para mim esse processo criativo, ele é acessível na função de mãe de uma forma muito grande. No trabalho também, no casamento também. Quando a gente olha para frente, a gente é criativo, né? Acha novas possibilidades. Mas hoje eu estou falando aqui de mãe, né? Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. Deixa eu ver. Então, o Bert, ele fez uma carta para a mãe dele que é bem comprida, é esse tanto aqui, ó, né? E aí, no final, ele termina e eu mudei a frase do Bert para assim, querido filho, eu sou uma mulher comum, assim como milhares de mulheres. E eu liberto você, meu querido filho, meus queridos filhos, de todas as minhas expectativas e exigências que superam o que se pode esperar de uma pessoa comum. De mim, você está livre. Vai fazer tua vida. Essa fala me chama para o terceiro nível de consciência, que a gente falou semana passada, que é concordar,
estar de acordo, né, concordar com a vida como ela é. É um paradoxo muito interessante, concordar com a vida como ela é, ao mesmo tempo olhar para frente e ser criativo. É muito bacana, eu acho muito bacana, acho incrível. A vida, ela é uma coisa incrível, como eu falei na semana passada, a vida com V maiúsculo é uma coisa incrível, é maravilhoso, né? E, como eu disse, eu preciso estar atenta à minha postura o tempo todo, porque se aparecer alguma carência, não é o Felipe que tem que cuidar disso, né? Não é ninguém. Eu posso olhar para trás para pegar a força das minhas raízes, mas não para ficar lá e não querer crescer e ser grande. O desafio de ser mãe é ser grande. E ser grande tem uma beleza, um desafio interno, momento a momento, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Não. Então, assim, eu acho que do que eu queria passar era isso. É uma live, como foi a da Milene de adoção, muito pessoal, né? De uma dor profunda, do aborto, que ao mesmo tempo me trouxe o Antônio, de uma alegria imensa de conviver com o Felipe, eu não sei nem a palavra de estar esperando a Juju, né? E poder cada vez mais deixando meu filho livre de mim e ver a vida continuando através dele, através da minha neta, e ter assim um orgulho, uma alegria de que escolher ficar com o filho não me fez menor, pelo contrário. É um patrimônio, poderia dizer imaterial, mas ele é tão tangente, né? Que as famílias, eu acredito, estão precisando, né? Estão precisando de mães. A gente tem profissionais, tem mulheres, tem filhas, mas a gente está precisando de mãe, né? As famílias estão precisando de mãe. Numa das minhas turmas, tinha várias tendências religiosas, né, na sala de aula. Então eu incluí na aula de filosofia a aula de filosofia da religião, para que cada um pudesse trazer a essência da sua religião. E com isso aconteceu uma harmonia maior, né, porque as pessoas entenderam o lado de cada um. E do que eu vi ali, todas as religiões praticadas ali valorizavam muito a mãe, né? Não a mãe de Jesus, a mãe em casa, a mãe ali, a presença da mãe. A judaica, né, ela é muito calcada na mãe. Então a gente precisa de mãe, precisa de pai e mãe, né? Só que desde os tempos antigos é o pai, é o homem que sai para caçar, né? Se a mulher sai para caçar também, quem é a mãe? A babá? Né? Mãe é uma delícia, tá? Então, eu estou infinitamente segura do amor dos meus pais por mim e isso me basta. Com isso eu me tornei a mãe e a pessoa que eu sou, da qual me orgulho, e seguindo, serei uma feliz vovó. Queridas amigas mamães, curtam ao máximo a maternidade. Não se arrependerão, eu tenho certeza. Ninguém poderá ser mãe no seu lugar. Alguma pessoa pode até cuidar do seu filho para você, mas a mãe é sempre você. Curta ser mãe, aproveite ser mãe, estando seu filho perto ou não, tanto faz.
como eu curti ser filha, e minha mãe não estava tão perto de mim, ela estava dentro de mim. Aproveitem, aproveitem, aproveitem. Tá certo? E para terminar, eu deixo uma mensagem aqui para os meus filhos, Antônio e Felipe. Eu amo vocês infinitamente. Eu amo vocês, ida e volta até a lua. Era isso, gente, que eu queria partilhar, uma live bem pessoal, com alguns apontamentos do Bert. E espero que vocês tenham aproveitado. Semana que vem a Milene vem, que a Milene já está fazendo falta já faz tempo, né? Semana que vem a Milene está aí, a nossa parceria continua. Essas lives são um presente para a minha vida e acredito para a vida da Milene também. Tá bom, pessoal? Qualquer coisa, a gente está lá no Instagram, no inbox, perguntar, vamos dividir aí, vamos fazer uma rede de mães felizes, menos preocupadas, mais conscientes da alegria que é essa missão. Tá bom, pessoal? Muito obrigada, um beijo enorme, obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau. Semana que vem tá de volta, tô te esperando. Ah, bom, semana que vem sem Milene não tem live. Tchau, tchau.